Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aula de filosofia, professor Anderson Clayton, e vamos falar de um filósofo que foi um dos mais importantes de toda a história da filosofia. Apesar de ser importante dessa forma, este filósofo nunca escreveu nenhum livro, muito menos formou uma escola, um grupo de filósofos para poder discutir sua doutrina. A frase mais marcante deste filósofo é: só sei que não sei de nada, só sei que nada sei. Estou falando de Sócrates de Atenas. Sócrates nasceu no ano de 469 a.C. e morreu em 399. Apesar de não formar escola nenhuma, ele teve discípulos, um dos mais famosos foi Platão, e Platão foi quem registrou ali os pensamentos de Sócrates e principalmente o seu método. Hoje nós vamos falar essencialmente de como que Sócrates pretendia buscar a verdade e o que ele discutia. Bom, Sócrates, ele vivia em Atenas, e Atenas num período onde havia a democracia. As pessoas, os cidadãos livres, eles governavam a cidade através de assembleias e de votações. Portanto, era uma cultura que permitia bastante a discussão de ideias. Sócrates conversava com muita gente a respeito da vida e das coisas. E ele, com isso, desenvolveu um método para adquirir o conhecimento da verdade. Que verdade seria essa? Principalmente o que é o ser humano, certo? O que é o ser humano e o que é o bem e o que é necessário, o que é o certo fazer. Então, nisso, o Sócrates põe um ponto de virada aí na filosofia, que ainda não discutia o que é o ser humano. Dentro da filosofia de Sócrates, essa é a questão principal. Bom, o que seria o método socrático para que a gente possa adquirir a verdade? O método socrático seria o seguinte: basicamente, Sócrates deixava a pessoa expor as suas crenças e depois ele ia criticando os argumentos da pessoa. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ma che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Nós podemos separar o método socrático em passos, que seriam os seguintes. Primeiro, a exortação. Ou seja, ele convida a pessoa para discutir sobre determinado assunto. Depois, ele começa a indagar a pessoa. É a indagação, ele pergunta. E aí a pessoa vai falando presunçosamente ali sobre o que ela acredita ser a verdade.
certo? Por exemplo, o que é felicidade? A felicidade é ter muito dinheiro, a felicidade é ter filhos virtuosos, etc, etc. Depois, o Sócrates parte para o terceiro passo, que é a ironia. O que seria isso, ironia? Ironia é quando você examina com perguntas sobre, no caso do Sócrates, ele perguntava sobre o que a pessoa acabou de dizer e revelava ali as falhas, as inconsistências dessas afirmações. Apontava contradições, onde a pessoa dizia uma coisa e depois ela dizia o contrário e não percebia que estava fazendo isso. E aí depois a maiêutica, é uma palavra que vem do grego e significa a arte de partejar, de fazer parto, ou seja, a própria pessoa ia dar à luz às suas ideias. Sócrates acreditava que a verdade está dentro de cada um de nós, certo? Essa capacidade de perceber a verdade, de perceber o que é o certo. Então aí tinha esse método, ele fechava com uma pessoa dizendo a verdade, tendo um pensamento melhor do que a crença inicial. Bom, para finalizar, Sócrates, por incomodar os políticos e os poderosos de Atenas, acabou sendo executado, certo? Por fazer a juventude criticar os poderes políticos e uma série de acusações, basicamente a questão da moralidade. Ele acaba sendo morto pelos atenienses, pelas autoridades atenienses, e deixando um legado muito, muito, muito rico. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês.